das redes sociais. Deus abençoe você fortemente, em nome de Jesus. Vamos para o Ministério da Palavra. Nós estamos numa série Desconhecidos pela Igreja. São personagens, pessoas que fizeram parte de todo um trajeto na palavra, na Bíblia, na construção, nas ações, e que muitas vezes a gente passa por despercebido dentro da leitura. Às vezes você está num livro aqui, está vendo ali de repente as ações de Moisés, mas não vai percebendo, por exemplo, que foi uma pessoa fundamental ali para Moisés, Jetro, que foi uma pessoa diferenciadora dentro da construção ali do ministério de Moisés. Às vezes você vai ali para os Juízes, não percebe pessoas, personagens que fizeram ali também histórias ali, como Jefté, Gideão, Débora, e que estão ali na palavra, que fazem uma total diferença quando você conhece sobre eles. Jeú, lá no livro dos reis, Obadias, que guardou, escondeu 50 profetas numa caverna, 50 em outras. No Novo Testamento, a pastora Mica acabou de falar aqui alguns personagens, e hoje nós vamos falar sobre mais um deles. Vou pedir para você abrir no livro de Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4, versículo de número 10, aleluia, Colossenses 4, verso de número 10, está posto aqui já no projetor, e nós lemos então da seguinte maneira: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem vocês já receberam instruções. Se ele for até vocês, deem-lhe boas-vindas. Jesus, chamado Justo, também os cumprimenta. Esses três são os únicos dentre os judeus e entre os meus colaboradores a favor do reino de Deus. Apenas eles têm sido fonte de coragem para mim. Que o Senhor possa aplicar essa palavra sobre os nossos corações. A glória ao Senhor, tão somente ao Senhor. Amém. Então nós vamos falar essa noite sobre Aristarco. É o nome do personagem, discípulo de Paulo. E eu coloquei como título desse sermão: a glória dos bastidores. A glória dos bastidores. Pautado na vida de Aristarco. E se você observar, Colossenses ou Colossos era um território da Grécia Antiga, que era chamado de Macedônia. E Aristarco, ele é dessa região, ele é desse lugar. Então ele se incorpora dentro da fé cristã e passa a andar ali sobre os rastros, sobre o trilho do apóstolo Paulo. E é bem verdade que quando você olha pelo trilho do apóstolo Paulo, você vai ver nomes mais expressivos como Timóteo, Tito, Marcos, Silas. Mas às vezes você vê também pessoas que não tiveram tanto holofote, pessoas, nomes que não brilham tanto como esses demais. Esses aparecem poucas vezes, mas são aqueles que sustentam o ministério nos bastidores. São aqueles que são raízes para as árvores que de repente a gente percebe na sua imensidão. Por exemplo, quem não lembra de Jetro, como eu já falei aqui, José de Arimateia, que foi uma fonte ali de bênção, tanto para o ministério de Jesus quanto para a igreja do Senhor.
E Aristarco, ele não pregou para multidões, ele não escreveu carta, epístolas, mas ele esteve quando quase ninguém ficou. Aristarco é aquele que de repente está presente quando muitos decidiram abandonar, quando muitos decidiram voltar atrás. E é aí que começa, digamos assim, o brilhantismo, começa a intensidade, a grandiosidade do ministério de Aristarco. Ele é do fundamento, ele é da raiz, ele é um discípulo que se apresenta como fundamental dentro do ministério do seu grande líder. Interessante é que esse nome Aristarco significa o melhor líder. Esse nome Aristarco significa o melhor líder. Então, como pode um homem carregar essa identificação, Aristarco, o melhor líder, e não está ali em proeminência, e não está ali aparecendo na vitrine, e não está ali sendo dos mais reconhecidos do ministério paulino? E aí a gente aprende que os bastidores, eles são tão importantes quanto também quem de repente vai à frente. Auxiliar, servir, é tão importante quanto aquele que de repente coloca o rosto, coloca a fronte para aparecer, para demonstrar, para ser visto. Você vai ver que no ministério de Jesus, Jesus chegava em várias casas, Jesus tocava em várias pessoas. Mas quando você vai ler o Evangelho, você vai ver muitas mulheres que colaboravam com o ministério de Jesus. Você vai ver muitas pessoas que plantavam na vida de Jesus, plantavam no ministério de Jesus. Isso é de fundamental importância. Então existe um tipo de liderança, existe um tipo de posicionamento que não se faz apenas no púlpito, mas se faz com posição, se faz com exemplo. E Aristarco, então, era esse homem de posição, de exemplo. E aí você vai ver que quando o apóstolo Paulo escreve para essa igreja de Colossenses, ele está dizendo: olha, esse é meu companheiro de prisão. Esse homem aqui está enviando saudações a vocês. E além de Paulo, então, trazer essa demonstração do companheirismo de Aristarco para com ele, ele vai dizer no final do verso de número 11, que esse homem, junto com Marcos e junto com Jesus, que era um dos discípulos de Paulo, não Jesus Senhor, mas Jesus, um dos homens que foram ligados ao ministério de Paulo. E é importante abrir um parêntese aqui e dizer que nesse tempo o nome Jesus era um nome muito comum dentro do ambiente de Israel e das aldeias dali dos povos circunvizinhos. Então veja só, quando Paulo vai falar de Jesus, quando Paulo vai falar de Marcos, quando Paulo vai citar Aristarco para a igreja de Colossos, dos colossenses, ele vai dizer que esse homem, ele é um dos 3 que são judeus, que não o abandonaram por causa do ministério ligado aos povos gentílicos. Ele, Aristarco, é citado aqui como alguém que encorajou, que serviu de consolo, de ânimo para o apóstolo Paulo. Então veja que o ministério dos bastidores se faz com pessoas que de repente vai enchendo o coração dos líderes, vai enchendo o coração daqueles que caminham à frente de ânimo, de perseverança, de força, de coragem. Então Aristarco tem um coração de encorajador.
Aristarco tem um coração de alguém que vai animar o apóstolo Paulo, mesmo nos momentos mais difíceis do seu ministério. E de repente, você às vezes fica pensando: olha, eu sou alguém dos bastidores. Eu não sou, de repente, alguém para estar lá na plataforma, ou de repente para ser visto por multidões, mas eu estou ali, colocando o meu coração por detrás das cortinas. Eu estou colocando ali a minha força, eu estou derramando suor ali na obra. Talvez ninguém esteja me vendo, mas o Senhor nos vê. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração. E de repente você está entendendo que quando você se lança dentro desse ambiente dos bastidores, você acaba se comprometendo, se aliançando, você acaba se doando mais, você acaba tendo mais experiências. E aí, eu lembro de uma coisa muito importante. Outro dia desses, ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que quando se trata de servidão, a servidão sempre vem acompanhada de humildade. E quando você é servo e anda atrelado à humildade, na maior parte das vezes você parece que se sente como se estivesse numa sala de espera. Parece que às vezes o servo, aquele que se doa com mais intensidade, que às vezes está num ministério, numa equipe que parece que ninguém o vê. A sensação é como se ele estivesse numa sala de espera. Mas o coração cheio de humildade vai entender que essa sala de espera é o ambiente que precede a honra. E os bastidores, então, é como esse ambiente que vai preceder a honra, que vai preceder a bênção. De repente você está se doando num lugar onde ninguém está percebendo você, onde ninguém está te vendo. Mas esse ambiente carregado de humildade, carregado de doação, de serviço, ele é essa sala de espera que precede a bênção, que precede a honra. Imagine você, de repente chega num consultório, chega numa clínica, e aí você senta naquela sala de espera. E a sua sensação, ideia é ser chamado. É que alguém de repente chama você, para você ir de repente logo para ser atendido. Mas às vezes essa espera vai demorando um pouco mais. Às vezes você vai ter que esperar um pouco mais. Mas uma hora o seu nome é chamado. E de repente quando o seu nome é chamado, parece que aquele tempo de espera, aquela fadiga ou aquele mal-estar da espera vai embora, porque você foi chamado. Então o ministério dos bastidores tem um posicionamento de espera, mas não é uma espera qualquer, é uma espera como a do Salmo 40, que diz que nós devemos esperar pacientemente no Senhor. Eu lembro de um determinado colega de ministério que foi ser consagrado ao ministério. E aí, quando nós estávamos ali na consagração dele, uma palavra que veio da boca dele me trouxe uma grande diferença. Ele disse: olha, eu estudei 4 anos no seminário. E depois de 4 anos, eu servi ainda mais 4 anos. E aí já se faz 8. E aí, depois desses 8 anos aqui servindo, de repente o meu pastor me chama, me traz para o ministério pastoral. E aí, quando ele disse isso, me veio o Salmo 40,
e o processo da espera. E dentro desse processo da espera, nós não podemos aqui ficar alheios ao processo de servidão. Nós não podemos nos esconder ou nos esquivar do processo de servidão. Pelo contrário, a gente tem que se lançar a isso. Por mais que a gente esteja dentro desse ambiente aqui de Aristarco, o ambiente dos bastidores, mas a gente está lá com o coração para servir o Senhor, para servir o dono da obra, para servir aquele que nos comissionou, aquele que nos chama pelo nome. Então é importante que você entenda que você pode encontrar pessoas melhores que você naquilo que você faz. Você pode encontrar pessoas que não fazem tão bom quanto você. Mas é importante que você entenda que precisa, assim como Aristarco, se posicionar para entregar o seu melhor. Para entregar o seu melhor. Entregar a quem? A Cristo, ao Senhor. Entregar a quem? Entregar à igreja. Entregar a quem? Entregar aos seus líderes. No início desse sermão, eu disse que Aristarco, ele veio da Macedônia. E aqui nós conhecemos várias vezes, 2 Coríntios, capítulo 8, quando o apóstolo Paulo vai falar, a partir do versículo 1, da graça que foi derramada sobre as igrejas da Macedônia. E uma das igrejas da Macedônia era quem? Colossos. A graça que invadiu a vida dos colossenses. E certamente Aristarco, que era macedônio, ele estava aqui experimentando algo poderoso da parte do Senhor. Ele estava envolvido naquela graça. E quando você lê 2 Coríntios 8, você vai perceber que as igrejas, no plural, da Macedônia, elas se entregaram de uma forma tão poderosa, se doando primeiramente a Deus, como também aos seus líderes. Então o servo, a pessoa que está ali nos bastidores, que está servindo, que está colocando o coração ali na obra, que está colocando o coração no Senhor, ele precisa entender que deve servir a Ele, Senhor, mas também servir a igreja. Algumas pessoas dizem, não, eu só sirvo ao Senhor. E aí muitas vezes, dentro do trabalho eclesiástico, às vezes se esconde. Não quer participar disso, ou não quer participar daquilo. Não, eu preciso então estar bem equipado. Eu tenho que ficar plenamente, 100%, para depois servir no ambiente eclesiástico. E uma das coisas que a gente aprendeu aqui, fala muito aqui nesta casa, é que uma das coisas que nos traz a cura é justamente a comunhão, é justamente o serviço, é se colocar como membro do corpo de Cristo. Como minha esposa leu aqui no começo dessa celebração, ela disse que que às vezes nos achamos como um membro inferior do corpo, quando a gente entende o nosso valor, que nós estamos ligados a Cristo, ligados ao corpo, isso faz um sentido totalmente diferenciado na nossa vida. Eu estou ligado ao corpo, eu estou ligado ao cabeça, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu faço parte da igreja, eu sou a igreja, eu me movo na igreja. Por isso que você vai ver então Aristarco se movendo, tanto aqui em Colossenses capítulo 4, como lá no livro de Filemon, capítulo único, lá no último versículo de Filemon, quanto também no livro de Atos, que nós vamos já passar para essa parte. Então, uma das coisas que nós aprendemos com Aristarco é que ele sempre estava disposto a entregar o melhor. Ele era uma das pessoas que serviu de encorajador na vida do apóstolo Paulo. E como é importante a gente se posicionar como um encorajador. Às vezes a gente vai vendo pessoas que de repente vai esmorecendo na fé. Esses dias eu mandei uma mensagem para uma pessoa
que não faz parte aqui da nossa igreja. E eu mandei uma mensagem, eu senti no coração, eu mandei uma mensagem de áudio. E aí ele falou assim: ô pastor, obrigado pela mensagem. Tanto eu como a minha esposa nos emocionamos muito pela mensagem, pela palavra que você nos trouxe da parte de Deus. Então, de repente, eu entendi que o fato de enviar aquela mensagem àquele irmão foi um remédio, foi uma partícula de encorajamento para que ele pudesse continuar essa trajetória cristã. Então, existe esse posicionamento, existe essa ação que muitas vezes a gente não vai valorizar tanto, mas que de repente faz uma diferença tão grande na nossa vida, que faz uma diferença tão grande na nossa história. Por exemplo, esses dias nós ajudamos ali na organização ali da missão no Parque Vitória. E lá estava faltando o teto, estava faltando a parte elétrica. E eu percebi que os irmãos lá já estavam zerados, não tinham como. Então eu fui aqui, fui acolá, e eu chamei ali o missionário Enéas e disse: ó, nós vamos fazer. E aí ele disse: não, pastor, o dinheiro acabou, não dá certo, deixa para segunda. Eu disse: não, nós vamos fazer hoje, vou pegar você, vou comprar no meu cartão e depois a gente vai pagando. E aí de repente, fui lá onde ele trabalha, ele saiu lá um momento, nós fomos, compramos tudo. E aí quando foi agora domingo, eles já estavam celebrando lá o Senhor, igreja lotada, cheia, a missão cheia para a glória de Deus. Então de repente, você vai fazer uma parte ali dos bastidores que talvez ninguém vai ver, que talvez ninguém vai perceber, que talvez ninguém vai te aplaudir. Você está fazendo para o Senhor, você está fazendo para a igreja. E isso tem uma grande diferença. Isso tem um grande valor no reino dos céus. Aristarco estava presente em muitos episódios da vida do apóstolo Paulo. E muitos dos episódios que o Aristarco presenciou, esteve presente, foram situações difíceis. Nós vamos agora para uma delas. Vou pedir para o pessoal ir colocar Atos, livro de Atos, capítulo de número 27, por gentileza. Atos 27, a gente vai ver a partir do versículo 2. Iniciamos a viagem em um navio adramantino, em um barco que partiria em direção dos portos ao longo da costa da província da Ásia, acompanhados por Aristarco. Aí ele diz aqui, na continuidade, macedônio de Tessalônica. Então você vai ver que Aristarco, citado lá em Colossenses como companheiro de prisão do apóstolo Paulo, foi companheiro também de viagem. E essa viagem aqui do capítulo 27 do livro de Atos é onde acontece um naufrágio. Ninguém morre, a carga toda se perde. Mas quem estava lá? Aristarco. Se você voltar comigo no livro de Atos, no capítulo de número 19, coloca aí por gentileza, verso de número 29, você vai ver uma coisa interessante. Diz assim, a cidade de imediata ficou tumultuada. A multidão, como um só homem, afluiu ao teatro, arrastando consigo Gaio e Aristarco, companheiro de viagens de Paulo da Macedônia. E essa ação aqui do capítulo 19 é quando o apóstolo Paulo está em Éfeso e ele, por causa da sua pregação, a multidão, as pessoas ali começam a enlouquecer, ficar enfurecida com o apóstolo Paulo. Mas não só o apóstolo Paulo, mas os homens que estavam com eles. E quem estava ali? Aristarco. E ele é arrastado para ser ali apedrejado, açoitado.
Então você vai ver Aristarco presente nas perseguições, Aristarco presente nas prisões, Aristarco presente nos naufrágios. E aí me chama a atenção uma coisa, que ele é companheiro na tribulação. E esse é o ponto 2 do nosso sermão da palavra de hoje. É que nós precisamos sempre ter pessoas como Aristarco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pastor, mas não está se levantando nenhum Aristarco na minha vida. Então comece sendo um na vida de alguém. Comece sendo um na vida de uma pessoa. Pastor, mas ninguém está se levantando para me auxiliar. Então se levante para ser auxílio, para ser porto seguro na vida de alguém. Se levante para ser um encorajador na vida de uma pessoa. Que certamente quando você fizer isso, você vai colher também. Você vai experimentar também. Toda tribulação exige um Aristarco. Toda tribulação exige um Aristarco. Eu conto um episódio no livro que escrevi, que passei lá no sul do estado. E esse episódio foi bem marcante para mim, porque a pessoa que está envolvida era uma pessoa dos bastidores. Não era uma pessoa do púlpito, não era uma pessoa do evangelismo, do louvor, nada disso. Ficava sempre mais nos bastidores. E num período chuvoso, que no sul do estado começa antes do nosso, nós íamos fazer um encontro com Deus, Peniel. E o lugar que a gente ia fazer esse encontro era um lugar bem difícil. Se chama Baixão das Ovelhas, entre Cristino e Bom Jesus. E no dia anterior ao encontro, a gente sai na sexta, na quinta-feira choveu uma barbaridade, praticamente o dia inteiro de chuva. E no outro dia, pela manhã, o motorista lá do ônibus me liga e falou assim: pastor, não vai dar para a gente ir para essa viagem sua. O ônibus não consegue entrar lá, porque é muita lama, não consegue. E nós ficamos sem saber o que fazer. Nós ficamos sem saber o que fazer naquela situação. Eu lembro que minha esposa, ali de manhã, ficou em casa orando, buscando ao Senhor. E eu fui tentar encontrar um jeito. Eu passei a manhã ali, restante da manhã, sem saber, procurando uma pessoa ou outra. E já chegando à tarde, quase mais ou menos 4 da tarde ali, antes da gente ir para a igreja e ir ao encontro, geralmente a gente sai às 20 horas, eu falei para mim, que eu disse, vou descer aqui, vou procurar alguém para me ajudar. E quando a gente morava no alto, assim, eu desci, fui até a BR, e quando cheguei lá na BR, tinha um irmão, estava lá do outro lado, ele estava num churrasquinho, naqueles carrinhos de churrasco. Esse irmão estava lá. E ele me viu. Ei, pastor! Aí eu dei com a mão, atravessei. E aí ele disse que foi. Disse que eu estou preocupado. Eu preciso resolver um problema do encontro. Ele disse, bateu aqui no meu ombro, disse, como um churrasquinho aí comigo? Aí eu pensei, cara, eu contando o problema para esse rapaz, e ele aqui me chamando para comer um churrasco, um espeto. E aí ele disse, como aí, pastor, escolhe aí o seu. E aí ele bateu aqui no meu ombro e falou assim, vai dar tudo certo. E quando ele disse aquilo, me veio uma paz tão grande. E eu sentei, pedi um espeto ali, não me lembro mais, já faz um tempo. E sentei ali com ele e nós ficamos comendo aquele churrasquinho ali. Disse, olha, se Deus trouxe a palavra que vai dar tudo certo, então vai o quê? Vai dar tudo certo. E aí, de repente, veio um dos meus auxiliares lá, que me auxiliava assim, de uma forma mais
contundente na igreja. E quando ele me viu, ele botou aquele cabeção de jumento, aquele rostão assim que você enxerga de longe, zangado, não tem aqueles irmãos assim. Aí eu fiz a leitura do rosto dele. Ele disse, só olhando para mim, a gente se matando e esse pastor aí comendo espeto. Eu fiz a leitura. Aí ele disse, pastor, a chave. E eu peguei, estava no meu bolso a chave da igreja, dei para ele. E aí ele virou na moto e saiu. E eu fiquei comendo o espeto ali com aquele irmão. Terminamos de comer o espeto. Aí ele disse assim, pastor, agora eu vou ligar para o meu irmão. E ele ligou para o irmão dele. E não tinha passado pela minha cabeça. O irmão dele era um vereador da cidade. E aí ele disse, meu irmão, meu pastor aqui está precisando de ajuda. E contou toda a situação. Ele disse, não, pois diga para o pastor que eu vou abençoar a igreja aí com o ônibus. Pode deixar, vou mandar o ônibus. E aí quando ele disse, pastor, está dizendo aqui, ó, já está certo o ônibus, vá para casa. Aí o que foi que eu fiz? Eu disse, oh, maravilha. E aí quando chegou a hora do encontro, 8 da noite, o motorista chegou com o ônibus lá, tudo certo. Ele disse, pastor, o irmão lá mandou ainda uma oferta aqui para o encontro. Então ele mandou o ônibus, chegou na hora, ainda mandou uma oferta. Nós fomos e vivenciamos uma experiência extraordinária naquele lugar. Nós vimos uma experiência extraordinária naquele lugar. Então tem pessoas que talvez não tenham talento de pregar, talvez não tenham talento de cantar, de ministrar, certo? Talvez não tenham talento de tocar, mas fazem uma diferença dentro do ministério da servidão, faz uma diferença extraordinária dentro do processo de ser e fazer igreja. E às vezes você é uma pessoa que talvez não vá aparecer aqui na plataforma, mas faz muita diferença sendo e fazendo igreja. Faz muita diferença no processo de oração, faz muita diferença dentro do processo de servidão. Por isso que é importante nós termos sempre um Aristarco perto de nós. Toda tribulação vai exigir um Aristarco, vai exigir alguém que de repente vai trazer uma palavra de paz, vai exigir alguém para trazer uma palavra de bênção, de conforto. E às vezes é uma palavra simples, dizendo a você, olha, vai dar tudo certo. E às vezes a gente está procurando o sobrenatural nestas coisas. E Deus nos enche com o simples. Deus nos enche com o simples, com o comum. Então é importante que a gente se posicione dessa maneira e ande com pessoas que vai fazer a diferença na nossa caminhada. Ei, eu sou um Aristarco na sua vida. Ei, eu quero me posicionar como um Aristarco na sua casa. Para as mulheres, vamos chamar de Aristarca. Aí para não chamar assim, ficar muito feio, vamos chamar de Ari. Eu vou ser um Ari na sua vida. Amém? As mulheres dizem assim. Então o que vai fazer a diferença é a gente entender que por mais que o nosso ministério não seja do holofote, não esteja lá na frente, a gente se posicione com o nosso coração, porque o Senhor está vendo. E de repente no meio das suas tempestades, das perseguições, das dificuldades, Deus vai levantar alguém para dizer assim, está tudo bem. Deus vai levantar alguém perto de você para dizer assim, eu estou contigo. Deus vai levantar alguém para estar junto com você e dizer assim, nós estamos juntos. Deus vai levantar alguém para dizer assim, essa caminhada você não caminha sozinho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esses dias eu mandei uma mensagem para o pastor Plácio. Ele disse assim, como vai o seu retiro? Ele disse, está indo. Aí eu mandei assim, eu estou contigo. E ele disse que obrigado. Ele entendeu a mensagem. Ele entendeu o processo. Então, toda tempestade, toda tribulação vai exigir
é que você tenha um Aristarco perto de você. Pastor, mas não tem ninguém perto de mim. Então se aproxime para perto de alguém. Esteja perto de alguém. Caleb, companheiro de Josué, você vai ver que a liderança maior foi de Josué. Você vai ver que a liderança maior foi de quem? Foi de Josué. Mas você vai ver um Caleb perto de Josué. Você vai ver alguém ali no processo, ali da caminhada, de liderança, dentro ali do povo de Israel, que estava ao lado dele. Que como lá em Números capítulo 13, Números capítulo 14, foram os dois homens que acalmaram a multidão, que estava o quê? Que estava alvoroçada, que estava em pé de guerra, que estava murmurando contra Deus e contra Moisés, chorando, desesperada por causa dos gigantes. E Caleb trouxe uma palavra. Caleb trouxe uma mensagem àquele povo. Uma das poucas vezes que você vai ver Caleb, a citação de Caleb falando alguma coisa. Mas ele trouxe uma mensagem: Deus está conosco. O Senhor é que vai na nossa frente. Nós vamos vencer esses gigantes. Até muitas vezes passa ali pelo Josué e diga assim: não esquece. E ele já entende que não é para esquecer de quem? Do Caleb. E nesse caso, não é no sentido literal. Nesse caso, é estar sempre perto de alguém que vai fazer a diferença na sua vida. Para encerrar essa mensagem, o terceiro ponto é: caminhar com Paulo era caminhar com a mensagem da cruz. Estar disposto a experimentar, a vivenciar o ministério paulino era caminhar com a cruz. E aí você vai ver aqui no livro de Atos, no capítulo 20, verso de número 23. Atos 20, verso 23. Diz assim: só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa de que aprisionamento e perseguições me esperam. Contudo, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, contanto que possa terminar o percurso e completar a obra que o Senhor Jesus me confiou. Então você vai ver o apóstolo Paulo dizendo aqui: olha, cada cidade que eu entro, o Espírito Santo está falando comigo. E se o Espírito Santo estava falando com o apóstolo Paulo, certamente aquela palavra ministrada ao coração de Paulo transbordava sobre a vida dos seus discípulos. Por isso que é importante você estar com pessoas que vão fazer a diferença na sua caminhada. Por isso que é tão importante você estar perto de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Por isso que é tão importante você estar fincado os pés dentro do processo, do trilho de alguém que está servindo com intensidade ao Senhor. Então, se havia perseguições, se o Espírito Santo estava dizendo: olha, vai haver perseguição, vai haver tribulação, isso fala muito sobre a mensagem da cruz. Que às vezes a gente esquece que o Evangelho também tem essa parte da cruz, de carregar a cruz, de carregar o peso. E a Bíblia diz lá em Lucas 9, 23, que nós devemos tomar a nossa cruz diariamente, se nós quisermos ser chamados de discípulos. Se nós quisermos então ser chamados, ser nomeados de discípulos, nós precisamos carregar essa cruz. E é o fardo pesado, são as dificuldades, são as tribulações que muitas vezes estão à nossa espera. Hebreus capítulo 10, verso 39 diz: nós não somos dos que retrocedem. Então, quando o Aristarco aqui é citado, tanto em Atos 19, Atos 20, Colossenses, Filemon, você vai ver o apóstolo Paulo citando alguém que estava junto com ele, citando um discípulo que não se deixava levar pelas tribulações.
que não se abatia por causa das perseguições, mas ele estava o quê? Ele estava junto. Então, caminhar a mensagem de Paulo, viver a mensagem de Paulo, viver como Aristarco viveu essa mensagem, é também caminhar com a cruz de Cristo. É estar disposto a passar por todas as perseguições, a sofrer as tribulações, na certeza de que Ele está junto conosco. Nós, então, entendemos que através da vida de Aristarco, a gente precisa se colocar para fazer o nosso melhor. A gente precisa se colocar para fazer a diferença na vida do outro, mas também caminhar com a cruz de Cristo. A mensagem da renúncia, de renunciar às coisas desse mundo, de renunciar ao padrão do mundo, para se aproximar ainda mais de Jesus, para se aproximar ainda mais do Senhor, para se aproximar ainda mais do Santo de Israel, do bendito de Jerusalém. Esses dias que foi a retomada lá na escola do ano letivo, eu confesso para os irmãos que nem queria voltar para a escola. Nem queria voltar. Se eu pudesse, já ficava só lá em casa, que na igreja tá bom demais. Mas tive que voltar à sala de aula. E aí hoje, um pastor me mandou uma foto, a minha foto, lá na escola. Tiraram lá minha foto lá. E quem mandou para ele foi uma irmã lá da igreja dele. Aí disse: aí, pastor Jonathan, o pastor Serlan. Aí o pastor Jonathan disse: se o pastor Serlan está aí, então você vai ter alguém, servo do Senhor, que vai estar junto com seu filho na escola. Isso me alegrou muito. Agradeci demais a mensagem dele, disse: muito obrigado. Agradeço demais a você. E aí, sabe o que eu entendi? É que não estava sendo só um recomeço difícil para mim, mas para os alunos novos, para os pais que estão chegando novos na escola. E quando eles veem uma pessoa que é referência em alguma coisa, é como se o Senhor estivesse aquietando o coração deles. Então, de repente, você está servindo no lugar e você é referência da palavra, você é referência do amor, você é referência de Cristo naquele lugar. Talvez você possa até achar que vai passar despercebido, mas de repente sempre vai ter alguém que precisa de você, sempre vai ter alguém que precisa do seu apoio, que precisa da palavra de Cristo que está pulsando no seu coração, como o apóstolo Paulo precisou da palavra que estava pulsando no coração de Aristarco. Aristarco, meu companheiro de prisão, aquele que me encorajou nos momentos difíceis. Vamos ficar de pé? Você gostaria de ser companheiro de prisão de alguém? Eu gostaria de ser companheiro de tribulação de alguém? A pessoa chega e diz assim: ei, deixa eu te botar dentro da minha tribulação. Deixa eu te colocar dentro da minha tribulação aqui. Pedi licença ali ao irmão Manuel. O irmão Manuel passou uma tribulação grande aí uns meses atrás. E aí o Paulo ali mandou uma mensagem para mim. Disse: pastor, você quer entrar dentro da tribulação do irmão Manuel? Eu disse: na hora, estou pronto.
Mas a gente entra dentro da tribulação dos outros não é para sofrer tão somente, mas é para agir como solucionador, como abençoador, como alguém que cuida. E depois o irmão Manuel veio ali, eu estava ali e disse: pastor, muito obrigado. Um professor lá na escola, ano passado, bateu o carro dele num acidente. E aí, de repente, ele ficou muito abatido com aquilo. Foi muito caro. E alguns professores se levantaram para ajudar ele. E aí, um dos irmãos lá, que servem também a Jesus, mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, vamos ajudar nosso irmão, nosso amigo? Eu disse: na hora, pode contar comigo. E aí, de repente, uma hora eu estava lá, e aí ele chegou assim, bateu no meu ombro e disse: ei, pastor, quero te agradecer. Você foi meu companheiro de tribulação. Então, como isso é poderoso. Companheiros de tribulação. E hoje você pode dizer para alguém: você quer ser meu companheiro de tribulação? Você quer ser minha companheira de tribulação? Tem uma Ari aí perto de você? Diga assim: você quer ser minha Ari? Minha companheira, minha Aristarca, meu companheiro de tribulação? Você quer ser meu companheiro de tribulação? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você está vendo a pessoa aí só na tribulação, e você chega e dá uma palavra. Então vamos ser companheiros de tribulação uns dos outros. Vamos ser companheiros de tribulação uns dos outros, para que a carga seja aliviada, para que o fardo seja aliviado, para que a cruz não seja tão dolorosa, não seja tão pesada, que a gente seja como Simão Cirineu foi para Jesus. Ele foi um companheiro de tribulação. Que a gente seja assim. Levante sua mão. Glória a Deus. Ore ao Senhor nessa noite. Diga: Senhor, eu quero esse ministério. Diga: Senhor, eu quero essa experiência. Seja verdadeiro com Ele. Diga: Senhor, eu quero ser companheiro de tribulação. Eu quero, Senhor, me colocar dentro desse cenário, na vida dos meus irmãos, na vida dessa pessoa que está do meu lado. Por isso, meu Deus, me encoraja, me dá força, me dá sabedoria, me dá ânimo, Pai, para que eu possa avançar, para que eu possa, ó Deus amado, fazer conforme a tua vontade. Que a sua oração essa noite seja carregada de coragem. Que a sua oração essa noite seja carregada de fé, seja carregada de posicionamento. Que a sua oração hoje seja cheia de ânimo, para dizer: eu vou fazer como Aristarco fez na vida do apóstolo Paulo. Você consolo, você ânimo, você coragem na vida dos meus irmãos. Eu vou levar a cruz de Cristo junto com o meu irmão. Ó Senhor Deus, Tu és bendito, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te louvamos, nós bendizemos a Ti para todo sempre. Aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor, o Santo bendito, o bendito de Israel. Aleluia. Você pode fazer essa oração
Você pode dizer ao Senhor essa noite: Senhor, me ensina a ser companheiro de tribulação. Senhor, me ensina a ser cooperador no reino. Senhor, me ensina a não desistir das pessoas. Senhor, me ensina a entregar tudo que sou, o que tenho. Porque também o Senhor vai fazer na sua vida. Quando você se apresentar como Aristarco na vida do outro, Deus vai levantar um Aristarco na sua vida. Deus vai levantar cooperadores. Deus vai levantar abençoadores. Deus vai levantar pessoas para estar com você, para cuidar de você. Nesse trilho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Como nós aprendemos essa noite com Aristarco, Deus. Como nós aprendemos com esse servo, com esse discípulo do apóstolo Paulo. E que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja bendito hoje e eternamente. Aleluia. Eu quero que depois você saia daqui essa noite. Você vai procurar alguém, vai dizer para esse alguém, pelo menos 2 pessoas, pelo menos 2. Você vai dizer: eu quero ser Aristarco na sua vida. As meninas, as mulheres vão dizer: eu vou ser Ari na sua vida. Eu vou ser Aristarca na sua vida. Glória a Deus. Seja companheiro, seja companheira nas tribulações. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Deus é maravilhoso em todo o tempo. Aleluia. Vou sentar, querido. Deixa eu só dar aqui os avisos, passar o restante da semana. Tá bom? Para a gente ficar antenado. Começar sexta-feira, tem intercessão, 19 horas, para toda a igreja. Tá bom? Sábado, nós temos o mutirão, ok? Do sítio, ó. Os meninos até botaram aqui já, ó, Arnoldolândia aqui, ó, viu? Glória a Deus, sabe? Botaram já aqui, certo? Como vai funcionar? Nós vamos sair daqui 8 horas, mas uma coisa importante. Quem quiser ir, precisa entrar naquele grupo. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem que fazer, estar lá para a gente poder achar uma vaguinha ali nos carros, nos transportes, para ela, tá bom? Para não ficar nada aqui fora do lugar. Para você não chegar aqui e não ter uma vaga para você nos carros, tá certo? Amém? Você quer aceitar Jesus? Irmã? Vamos aplaudir aqui o Senhor, glória a Deus. Amém. Achou aqui, ó, uma Aristarca. Achou aqui, ó, uma Ari aqui na sua vida, glória a Deus. Amém? A senhora conhece ela? Glória a Deus. Como é seu nome? Elisângela. Aqui é Elisângela. E sabe que Eli, do seu nome, significa meu Deus. Então, vamos orar aqui pela Elisângela, que está tomando esse passo de fé. Está com Cristo, está decidida a ter uma nova vida. A senhora pode até, de repente, passar por muitas tribulações, mas a senhora não vai passar nunca mais uma tribulação sozinha. Nunca mais você vai enfrentar uma tribulação sozinho, porque você vai ter Cristo Jesus, Espírito Santo mais presente, e uma igreja que vai orar e vai lhe ajudar nesse processo. Amém? Coloque a mão no seu coração, irmã Elisângela. Amém. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome, Elisângela, no livro da vida do Cordeiro. Eu te recebo como Senhor, Salvador. Perdoa os meus pecados. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, tá bom? Parabéns pela sua decisão, tá? Conte comigo, tá bom? Acompanha aquela jovem ali de amarelo, ó. Ela veio lhe buscar. Glória a Deus. Amém. Não se preocupe que ela não vai levar a senhora para longe não, viu? Para Macedônia não, viu?
Glória a Deus. Irmãos, então quem vai para o sítio, 8 horas. E a gente vai fazer uma lista lá para organizar o almoço lá no sítio, tá bom? Tem muita coisa para fazer lá e a gente conta com os irmãos, ok? Domingo pela manhã tem ceia do Senhor, tá bom? Ceia do Senhor, escola de líderes, escola bíblica, certo? Com a ceia. Domingo à noite, tem a feijoada, ó. Eu gostei demais desse aqui, viu? Parabéns, pastora, sua equipe aí. Domingo tem feijoada. E o tema é: vou mandar o meu irmão. Viu? O tema da feijoada. Vou mandar o meu irmão, que é em prol do retiro, certo? E o Walter? Por exemplo, o Walter vai comprar 4 feijoadas. Vai comer 2, me dá uma e a outra tá de brinde para quem quiser. Aí, ele, comprando 4 feijoadas, já está ajudando uma pessoa. Márcio Lima vai comprar 6, né? Que a família dele é grande, certo? Ainda vai abençoar o Cris ainda com 1. Então, vai mandar mais pessoas para o retiro. Gente, tem um bocado de jovens e adolescentes que querem ir para o retiro, mas não tem o dinheiro, tá bom? Então, nos ajude a mandar o pessoal domingo após a ceia, certo? Amém? E aí está o nosso cartaz do Reziban, perseverando até o fim, e o investimento é 150. Nós já batemos 100 pessoas, mais de 100 já, mais de 100 inscrições. E a nossa meta é 150 pessoas. Nós vamos chegar já já a 150. Tá bom? Tem mais algum aviso? Não? Ok, glória a Deus. Então vamos ficar de pé, aleluia. Vamos para a bênção apostólica. Glória a Deus. Obrigado por você ter vindo. Os irmãos que não são de açúcar, vão na chuva, vão no calor, vão de todo jeito. Glória a Deus. Aleluia. Levante sua mão. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo, do nosso amigo Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda bem forte o Senhor. Não esqueça de dizer: eu quero ser Aristarco na sua vida. Diga para uma pessoa, 2, 3: eu quero ser Aristarco na sua vida. Conte comigo.